Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Ambipar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes o Sr. João Arruda, diretor financeiro, e Pedro Petersen, diretor de Relações com Investidores da Ambipar. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, ri.ambipar.com. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Arruda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Arruda, pode prosseguir. Caros investidores, bem-vindos ao call de resultados da Ambipar, referente ao primeiro trimestre de 2025. Estamos muito satisfeitos com a evolução da companhia neste início do ano, que superou as expectativas traçadas no processo orçamentário realizado no ano de 24. O trimestre refletiu uma forte performance operacional, com aumento significativo nos volumes de resíduos tratados e serviços de campo realizados, o que impulsionou o fluxo de caixa operacional da companhia. Mais uma vez, nossa plataforma de serviços ambientais entregou receita e EBITDA recordes, mantendo a alavancagem estável, mesmo diante de maiores despesas financeiras e custos pontuais da emissão do bonde de 2033. Estamos seguindo a mesma direção dos trimestres anteriores, consolidando uma trajetória de crescimento consistente e disciplina financeira. Dando início à apresentação, vamos destacar os principais resultados deste trimestre. Tivemos receita líquida recorde de 1,7 bilhão de reais, um crescimento de 37,3% em relação ao primeiro tri de 2024 e aumento de 8% em relação ao quarto tri do ano passado. O EBITDA recorde também foi de 552 milhões de reais no trimestre, um aumento de 47,4% versus o primeiro tri de 2024 e 17,7% em relação ao quarto tri de 2024. Nossa margem EBITDA atingiu a marca de 31,7%, uma expansão de 2,2 pontos percentuais em relação ao primeiro tri do ano passado, praticamente igualando o nível da máxima histórica. Nosso fluxo de caixa operacional alcançou a marca de 341,6 milhões de reais no trimestre. E o nosso fluxo de caixa antes de financiamentos, que considera não somente o fluxo de caixa operacional, mas também CAPEX e aquisições, foi de 179,3 milhões de reais. O CAPEX do trimestre, como percentual da receita líquida, atingiu a marca de 11,2%, demonstrando a otimização na alocação de capital, a disciplina orçamentária e precificação de novos contratos e projetos de expansão. Com isso, nossa alavancagem consolidada ficou estável no primeiro tri de 2025 em 2,5 vezes, um incremento de liquidez e extensão de prazo médio de 5,5 anos na nossa dívida. Em resumo, estamos colhendo os frutos das iniciativas semeadas em 24. Um pipeline comercial forte, de qualidade com muito serviço, que permitiu renovações contratuais com reajustes, o ramp-up das indústrias de reciclagem e contratos de gestão de resíduos mais positivos, e crescimento também na mobilização de contratos de subscrição e a primeira resposta on-site. Indo para o próximo slide, vamos abordar os KPIs operacionais, em seguida passamos para o resultado. Na Environment, nosso principal indicador é o volume de resíduos tratados e o tipo de valorização, aplicado na divisão Economia Circular.
Este KPI nos permite avaliar o tamanho por operação, preço por tonelada, impacto ambiental e as tecnologias empregadas por valorização de resíduo. No primeiro trimestre de 2025, registramos um crescimento de volume de 29,9% em relação ao ano anterior, mantendo nossa característica de valorizar um volume de resíduos 4 vezes maior do que o enviado para a destinação final. O ticket médio subiu 19,4% no ano contra ano, mesmo em meio à queda dos preços de recicláveis no mercado brasileiro e chileno, impulsionado pelo aumento de tickets de movimentação e melhorias de preços no tratamento de destinação final. Na divisão da Response, nossos colaboradores são o nosso principal ativo, pois executam serviços ambientais complexos que nos diferenciam, mas também nosso principal custo. Portanto, o KPI mais relevante na Response é a taxa de utilização de horas disponíveis de trabalho, ou seja, quantas horas trabalham para os clientes em relação ao total de seu banco de horas disponíveis. No primeiro TRI de 2025, alcançamos uma taxa de utilização da nossa mão de obra de 80,7%, ou seja, alocamos 80,7% das horas disponíveis dos nossos colaboradores em serviços para os clientes. Esta maior utilização contribuiu para o aumento de 9,2% na receita por funcionário, que chegou a 112 mil neste trimestre de 2025. Outro ponto importante foi o mix de serviços prestados, com 97,2% das receitas provenientes de subscrição e serviços de campo, incluindo limpezas químicas on-site, manutenção de tanques e navios, inspeção de instalações e contratos de stand-by para emergências. Com base nesses KPIs operacionais, conseguimos agora contextualizar o resultado do trimestre. Atingimos uma receita líquida consolidada recorde de 1,7 bilhão no primeiro TRI de 2025, um crescimento de 37,3% em relação ao mesmo período de 2024. Cada unidade de negócios contribuiu para esse resultado positivo, com incremento tanto nos tickets médios quanto nos volumes, como pudemos já ver. O segmento da Environment teve um crescimento notável, de 58,4% versus o primeiro TRI de 2024 em sua receita, impulsionado principalmente pela valorização de recicláveis, tratamento de água e efluentes e movimentação de resíduos. Já a divisão da Response registrou um aumento de 19,4% em relação ao primeiro TRI de 2024 na sua receita, com forte atuação na Europa e América do Norte, realizando serviços industriais e marítimos com alta utilização da força de trabalho e crescimento na receita por colaborador. Vamos agora para o próximo slide, onde falaremos sobre o EBITDA e a margem da companhia. O EBITDA do primeiro TRI de 25 atingiu a marca de 552 milhões de reais, um recorde absoluto para o período, representando um crescimento de 47,4% em relação ao primeiro TRI de 2024. A margem EBITDA da Ambipar expandiu também 2,2 pontos percentuais, alcançando a marca de 31,7%. Essa melhoria é reflexo de 4 fatores principais: reajustes contratuais baseados em indicadores de inflação, melhor performance da América do Norte e Europa na divisão da Response, especialmente em serviços complexos, maior contribuição da Environment, que valorizou resíduos e ampliou a movimentação especializada, ambos serviços com margens superiores, e também ganhos iniciais de eficiência, proporcionados pelo projeto Conecta, dentre outras iniciativas. Já colhemos resultados positivos nessa frente, mas ainda são ganhos iniciais de eficiência, considerando o tamanho do ecossistema da Ambipar. Vamos seguir aperfeiçoando o processo para manter essa trajetória de crescimento de receita e rentabilidade. Não obstante a sólida performance operacional, o lucro líquido recorrente do trimestre
ainda foi negativo em 106,3 milhões de reais. Isso se deve principalmente a impostos acima da alíquota normalizada, ao impacto da variação cambial, a custos com derivativos do swap e a custos de rolagem do bonde. Mantemos nosso compromisso com a gestão financeira e com a busca pela volta ao lucro líquido positivo, principalmente com a continuidade das ações de otimização de custos, aumento de eficiências e crescimento rentável. Com relação a CAPEX, estamos mantendo a trajetória de gestão voltada para a conversão de caixa. E com isso, o CAPEX do primeiro TRI de 2025 foi de 195,5 milhões de reais, o que representa um percentual de 11,2% sobre nossa receita líquida. Esta métrica reflete a priorização de investimentos estratégicos, com destaque para projetos de reciclagem de PET e vidro, além da modernização de frota, tanto para Environment como para Response. A holding concentrou aproximadamente 15% dos investimentos, mantendo a estratégia iniciada na desmobilização de frotas, de ter a holding como proprietária dos ativos. Montamos uma torre de controle de ativos para atender ao grupo, para que as unidades de negócio aluguem seus equipamentos, garantindo maior controle, alocação correta de custos, compartilhamento de frotas e, por consequência, maior eficiência. A geração de caixa operacional da Ambipar alcançou a marca de 341,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. O fluxo de caixa antes de financiamento apresentou geração líquida de 179,3 milhões, um dos melhores resultados históricos da companhia, crescendo 354,6 milhões em relação ao primeiro TRI de 2024. Os esforços de integração e eficiência, incluindo centralização de compras e repasses de preços, têm impulsionado essa melhoria contínua, reforçando nossa capacidade de geração de caixa, mesmo no cenário macroeconômico desafiador. Vamos agora passar para a estrutura de capital, alavancagem e obrigações nos próximos slides. A manutenção da geração de caixa operacional após os investimentos possibilitou que mantivéssemos a alavancagem estável no primeiro TRI de 2025, em 2,5 vezes. Isso é especialmente relevante diante do ambiente de juros elevados que enfrentamos atualmente. Manteremos o que consideramos estratégia correta de dar continuidade ao processo de desalavancagem, buscando operar com níveis ainda menores de endividamento, cortando custos e priorizando investimentos que geram crescimento rentável. Em projetos de expansão, temos buscado selecionar aqueles com vantagens competitivas claras e financiamentos verde com juros vantajosos, priorizando o crescimento que ajudam na desalavancagem da companhia. Essa postura disciplinada da Ambipar nos levou a obter um upgrade no rating da S&P no primeiro TRI de 2025, refletindo a confiança do mercado na capacidade de geração de valor da Ambipar. Vamos ao próximo slide para falar sobre o perfil do endividamento. Neste trimestre, emitimos um bonde com vencimento em 2033 no valor de 493 milhões de dólares e realizamos o pré-pagamento de 200 milhões de dólares dos bondes de 2031. Com isso, fechamos o trimestre com 10,5 bilhões de endividamento bruto e 4,9 bilhões de posição de caixa, perfazendo uma dívida líquida de 5,5 bilhões de reais. Essa movimentação permitiu alongar o prazo médio da dívida para 5,5 anos, mantendo mais de 90% do nosso endividamento indexado ao CDI por meio de operações de swap. O caixa robusto serve como colchão de segurança, garantindo a tranquilidade para o crescimento orgânico e para amortizações de dívidas mais caras ao longo de 2025. Vamos agora para o slide final, onde falaremos sobre o foco em geração de valor ao acionista. Nossa estratégia continua centrada em 5 pilares fundamentais: time, governança,
integração, disciplina financeira e comunicação clara. Em time, reforçamos nossa liderança regional na América do Norte e promovemos lideranças por mérito na América Latina, fortalecendo o núcleo de alta performance tanto no corporativo quanto na nossa operação. Em governança, implementamos avanços em controles internos e continuamos a expandir a atuação dos comitês de alocação de capital, além de contratar uma nova líder de compliance para garantir as melhores práticas em todas as geografias que atuamos. Em integração, o projeto Conecta continua trazendo ganhos significativos, especialmente na América Latina, unificando back-offices e promovendo economia de custos. Também aceleremos a unificação de entidades neste trimestre de 2025, simplificando sistemas, fortalecendo times e auferindo os ganhos fiscais da integração. Já fizemos 6 integrações nesse TRI e temos um cronograma para acelerar ainda mais esse processo. Em disciplina financeira, mantivemos a alavancagem estável, elevamos o colchão de liquidez e abrimos novos relacionamentos com bancos de fomento, abrindo fontes de financiamento bem vantajosas. E em comunicação, consolidamos materiais de marketing e marca e aprimoramos a comunicação interna, engajando o time também, fortalecendo nossa imagem perante a clientes e investidores. Sabemos que o ano de 25 reserva desafios, especialmente nesse cenário macroeconômico, mas seguiremos comprometidos em fortalecer a Ambipar e gerar valor sustentável aos nossos acionistas. Um agradecimento agora especial aos nossos colaboradores, pelo empenho diário que torna tudo isso possível. Abriremos agora para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Jaskaran Singh, do Goldman Sachs. Olá, você pode me ajudar a amarrar o item de fluxo de caixa de juros líquidos? O fluxo de caixa da divulgação de lucros lista o resultado financeiro líquido como 397,6 milhões negativos, mas quando olho para as demonstrações detalhadas de fluxo de caixa, os juros pagos são de 304,8 milhões negativos, 273,6 milhões negativos e 31,2 milhões negativos. Posso perguntar o que está causando a diferença em ambos os valores? Qual foi a receita de juros no trimestre? Quem fala é o Pedro. A gente tem diferenças entre o fluxo de caixa e os juros no income statement por conta do período de reconhecimento e período de pagamento de juros. Então, contabilidade de competência e contabilidade de caixa. Os nossos juros dos bonds são pagos tipicamente no primeiro e terceiro TRI, e os juros das debêntures, que são outras fontes de financiamento, a segunda maior fonte de financiamento da companhia, são no segundo TRI e quarto TRI. Então, isso explica essa diferença que você está apontando, e a gente pode entrar em mais detalhes depois sobre isso. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Genuer, investidor. Olá, bom dia. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber mais sobre a Ambipar Waters, que foi criada. A intenção da companhia é entrar no mercado de águas municipais ou em algum outro segmento? Oi, Gustavo. A Ambipar Waters foi uma evolução natural do nosso portfólio. Quando a gente trata os resíduos sólidos dos clientes, existe também uma demanda pelo tratamento de efluentes das plantas industriais dos nossos clientes. Então ela entra para complementar, para a gente fechar ainda mais a nossa oferta, ganhando escala e qualidade de atendimento, conveniência para os clientes industriais que a gente atende. Esse é o principal segmento que a gente tem almejado nesse segmento de negócio. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Leandro Neto, do Bradesco BBI. No resultado, vocês comentam que incorporaram 13 CNPJs.
Poderiam nos passar um update sobre esses processos e o que devemos esperar para 2025? Sobre a alavancagem, vimos que ela ficou flat tri contra tri. Como devemos esperar a trajetória dela ao longo do ano? Oi, Leandro. A estratégia de incorporações ela visa simplificar a companhia. Na medida em que a gente enxuga a estrutura societária, a gente reduz custos indiretos e aproveita ágio, né, de determinadas sociedades que existem ainda no organograma societário. E o objetivo é acelerar essa estratégia ao longo do ano. Temos um cronograma interno que a gente espera reduzir as sociedades que existem em excesso e que não são necessárias hoje do ponto de vista operacional até provavelmente entre primeiro e segundo tri do ano que vem. Então, aos poucos vocês vão começar a ver fluir pelo resultado o aproveitamento de ágio e a junção de lucro com resultado financeiro cujo objetivo é reduzir nossa alíquota efetiva. Então a gente está bastante animado com esse processo, temos um time dedicado, bastante competente, que já fez isso em outras companhias, esse processo de simplificação, e vamos acelerar. Em relação à alavancagem, como a gente escreve no release e como o João falou na apresentação, a gente continua com o objetivo de reduzir a alavancagem, então a companhia está trabalhando bastante forte em seus programas de eficiência, para poder, mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador, como a gente falou, com juros próximos à sua máxima histórica recente no Brasil, que a gente continue a trajetória de desalavancagem. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Giuliano AGG, do UBS BB. Bom dia, tudo bem? Podem passar para nós quais são as prioridades para 2025? Além disso, essa guerra de tarifas dos Estados Unidos pode impactar vocês? Oi, Juliano, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. As prioridades de 2025 são aderentes ao que a gente falou no slide de fechamento. A gente continuar a nossa trajetória rumo a fluxo de caixa positivo, inclusive depois de despesas financeiras, esse é o objetivo da companhia, que a gente acredita que vai chegar, né, fortalecendo a operação através dos 5 pilares que a gente encerrou a apresentação, né, continuando a fortalecer time, de novo, é o nosso maior ativo e ao mesmo tempo o nosso maior custo, então a gente tem que ser super diligente na cultura de excelência que a gente cria aqui e na eficiência do plantel que temos. Continuar trabalhando em governança e integração, eleva o patamar da companhia e permite que a gente capture sinergias que ainda existem. E esse trabalho ele tem sido feito, mas ainda tem bastante a ser capturado. Tá? Então, aqui que está o foco do time e a gente vai trazer updates para vocês ao longo do ano nas iniciativas de eficiência que têm sido executadas. Em relação à guerra de tarifas dos Estados Unidos, por hora, o nosso segmento não tem sido tão afetado, possivelmente, quanto outras indústrias. A gente, por exemplo, no mercado norte-americano, atende muito a indústria local, né? Então, por exemplo, clientes relevantes são portos, refinarias, companhias de óleo e gás, companhias agrícolas, que são cadeias essenciais tanto para o mercado local e também pelo comércio internacional e não foram as mais afetadas pelas tarifas. Em menor medida, né, a gente atende também exportadoras brasileiras que possivelmente podem ser um pouquinho mais afetadas, mas como a companhia é bastante diversificada, esses efeitos se diluem dentro do P&L da Ambipar. Então, a gente tem acompanhado de perto o ambiente e por hora não tem sido fonte de ruído para o nosso resultado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Obrigado, operador. Para encerrar, agradeço novamente a todos os colaboradores da Ambipar, que se dedicaram para entregar esse excelente resultado, e também aos investidores,
pelo contínuo apoio à nossa companhia. A conferência da Ambipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.